o Pai está me procurando, porque eu sou um adorador que adora em espírito e em verdade. E essa pode ser a sua dúvida. Será que Deus está nessa igreja ou está naquela outra igreja? Será que eu devo voltar à minha igreja antiga? Será que eu devo buscar uma igreja melhor, uma igreja maior, uma igreja mais rica? Muitos se perguntam, qual é o monte, qual é o lugar em que eu devo adorar? Diga, não é no monte, mas é em espírito. E a conversa se aprofunda, porque ela está buscando o lugar e a forma certa de adorar a Deus. Você pode falar o que você quiser sobre a sua vida, sobre vários assuntos com Deus. Mas o assunto que move o coração de Deus é salvação e adoração. E quando esta mulher entra no assunto principal, dizendo, aonde eu adoro? Como eu adoro? Eu quero ser uma adoradora. Eu quero fazer do jeito certo. Me chamam de porca, me chamam de imunda. E aí Jesus libera uma palavra profética para ela. E eu vou te mostrar que não é tão profética e é mais apostólica do que profética. Jesus fala, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora, o 6º não é seu. E muitos acham que deu um retetê em Jesus. E Jesus adivinhou, profetizou sobre a vida íntima daquela mulher. Quando se fala de adoração, e adoração em espírito e em verdade, Jesus vai além. Jesus vai muito além do que estamos pensando e imaginando. E quando Jesus fala para aquela mulher, você já teve 5 maridos, e este que você tem agora não é seu marido. Diga, eu fui enganado. Eu casei errado. Eu fiz um péssimo casamento. Eu fiz um péssimo casamento. Por isso que eu quero falar com você sobre divórcio. Hoje é dia de divórcio. Diga, Deus está falando sobre divórcio. E Deus está falando comigo. É eu que tenho que quebrar uma aliança e me divorciar. Quando Jesus fala, você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu marido, Jesus está falando não só de uma pessoa, mas está falando de um território, de todo o povo samaritano. Diga, Deus está falando comigo. E por intermédio do que Deus fala comigo, diga, Deus está falando comigo. E por intermédio do que Deus fala comigo, influencia todo um território. E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 17. Porque nós vamos ver sobre estes 5 maridos. Abra sua Bíblia no livro 2 Reis. Você quer conhecer os 5 maridos dessa samaritana? Você quer saber quais foram as alianças e os casamentos que essa samaritana e esse povo teve? Você quer entender a palavra de Deus, não no âmbito pessoal e de adivinhação, mas em um âmbito profético e apostólico para um território? Esta é a noite. Temos que sair do âmbito pessoal, da brincadeira, da adivinhação, de espíritos imundos, para entrarmos em um território profético e apostólico, para entendermos a palavra de Deus dentro do princípio do amor e da conquista de um território. Você sempre ouviu esta mensagem dentro de um texto, de um contexto pessoal, de uma mulher em seu casamento, em sua vida sexual. Mas nós vamos ver ele hoje dentro do contexto profético e dentro do contexto apostólico, que é o propósito de Jesus: salvar vidas, restituir famílias. Ele entra em um território, se assenta em um poço, fala sobre
salvação e adoração, com o propósito de uma grande colheita, governar sobre um território e fazer uma grande colheita. Não fique mais no âmbito pessoal, no âmbito pequeno, mesquinho, religioso, de adivinhação, de espíritos malignos. Entre na palavra de Deus, que é espírito e que é vida. Entre no mover de Deus apostólico, para entrar em um território, para que haja salvação e restituição. Todos acharam 2 Reis, capítulo 17? Do 25 ao 33. Ao final de cada versículo, toda a igreja diga amém. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram. Cada nação, nas cidades em que habitava. Amém. E os de Babilônia fizeram Sucote, Benote. E os de Cutá fizeram Nerbal. E os de Ramate fizeram Acima. Amém. E os aveus fizeram Nibal e Tartaque. E os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo de Adramaleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também temiam ao Senhor. Diga, também temiam ao Senhor. Amém. E dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhe faziam um ministério na casa dos lugares altos. Amém. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Não é um texto fácil de entender, mas muito fácil de explicar. E como todo crente é uma pessoa inteligente, vai ser muito fácil você entender. O apóstolo já ministrou várias vezes que quando vinha um povo e dominava sobre Israel, eles conquistavam o território, cobravam impostos, e para destruir a cultura, a adoração ao Deus vivo, eles pegavam o povo de Samaria e levavam para outro território. Eles mudavam os povos de lugar, de território. E no decorrer da história, por causa que o povo se desviou da palavra de Deus e foram entregues aos seus inimigos como escravos para pagar tributos e levados de um lugar para o outro, no decorrer da história de Israel, o território de Samaria foi dominado por 5 nações. E estas 5 nações fizeram com que os samaritanos adorassem os seus deuses. Os 5 maridos que Jesus fala, a mulher samaritana, são 5 culturas pagãs. Diga 5 culturas pagãs. Então estas 5 nações, estas 5 culturas pagãs, fizeram aliança com Samaria, dominaram Samaria e impuseram os seus deuses. Diga, Samaria esteve casada com 5 nações pagãs e adorou 7 deuses estranhos. É sobre isso que Jesus está falando com essa mulher. É sobre isso que Jesus está falando com cada um de nós hoje. É sobre isso que Deus quer falar aos nossos corações hoje. Saia do sistema humano. Saia do sistema religioso. Saia do sistema pequeno, mesquinho, individual, de adivinhação e de deuses estranhos. E entre na minha palavra, que é espírito e que é vida, entre no mover profético e apostólico, para ser a minha voz liberada e para ser o meu amor revelado, para fazer com que os povos quebrem as suas alianças com deuses estranhos e adorem somente ao Senhor. Nós lemos o texto e o texto fica bem claro. Foram 5 nações
que dominaram, que se casaram, que fizeram alianças. E estas 5 nações impuseram 7 demônios, deuses estranhos, para serem adorados. Eles subiram as casas de adoração que Samaria tinha construído, e lá dentro das igrejas, eles colocaram deuses estranhos. Pegaram dos mais baixos do povo. Quando diz dos mais baixos do povo, está dizendo os piores, os mais malignos, os mais perversos, para liderar as cerimônias religiosas. Os sacerdotes de Samaria eram os piores, os mais baixos, os mais perversos, os mais prostitutos e corruptos homens da época. E em cada igreja foi colocado imagens de idolatria e de deuses estranhos. Samaria tinha sido dominada, tinha se casado, tinha se misturado com outras 5 nações e adorado 7 demônios. Quanto que é 5 nações mais 7 deuses? Diga 12. 12 na Bíblia significa governo. Com estas 5 nações e estes 7 demônios, se forma, se une e se consolida um principado e uma potestade que reina sobre Samaria e os torna sujos, imundos, prostitutos, corruptos e longe da presença de Deus.